Legislação, né? Hoje vamos falar sobre a legislação de criar, né, os tenébrios. O que temos, né? Porque tem muita pouca coisa na realidade. Então, uma das primeiras coisas que o pessoal pergunta é se precisa ter CNPJ. Na realidade, não precisa ter CNPJ para ser criador de tenebro. E até no início, nem se preocupe com isso, né? Porque no início é só uma experimentação, adquirir ali as primeiras larvas para ver como vai se dar, né, a sua biofábrica aí na sua casa e tal, ver se vai se adaptar certinho, se vai gostar de trabalhar com isso. Então, nem pensar num primeiro momento em CNPJ. Mas, claro, depois, para profissionalizar e para conseguir ter mais clientes, é importante ter um CNPJ, né? Até porque, assim, como tem aquela ideia de comercializar em agropecuárias, lojas, caça e pesca, muitos destes clientes, eles querem ter um registro daquela do produto que você está deixando lá. E eles não aceitam se tu não tiver um MEI, pelo menos, né? Ser um microempreendedor individual. Então, com um MEI, com um CNPJ, né, fica mais formal a relação, dá até para fechar um contrato escrito e até para dar uma garantia, né, ali para o lojista que tu é uma empresa, que tu é sério, que não vai deixar lá as coisas, né, sem se preocupar com nada. Mas no primeiro momento não precisa ter CNPJ. Depois, caso evolua, né, o ideal é para um MEI, que daí não paga tanto imposto. O MEI também tem ali, garante todos os teus direitos, tu pode te posicionar, conseguir empréstimos e tal, então é interessante, né? E a criação em si, né? O que se tem de legislação hoje sobre a criação em si? A criação em si, né, tem uma instrução normativa do IBAMA, que ela é de 2015, e que ela diz que não precisa ter registro no IBAMA, né, para fazer. Até aqui tem o link, mas eu vou deixar aqui na descrição da aula, que não precisa ter registro no IBAMA para criar né, os tenebres, né. Então, em relação ao IBAMA, é tranquilo. E registro no mapa. Para larva viva, não precisa, mas para larva desidratada e para ração e tal, daí precisa, porque daí ela passa a ser um alimento, né? E um alimento, tu tem que colocar ele num pacote, então daí tu tem que seguir toda a regulamentação do mapa, né? Que é o órgão lá, né? O ministério lá da Agricultura e Pecuária, alguma coisa assim. É o mapa. Depois eu deixo aqui certinho o nome completo. Daí precisa, mas para larva viva não precisa. E aqui nós estamos falando em pequena escala, né? Claro que se tu for criar um galpão gigantesco, com certeza a prefeitura, né? Até daí muda aqui essas questões aqui. Isso aqui a gente está falando em uma criação caseira, né? Em casa, que vai te dar uma renda ali de uns 10 mil reais até 10 mil reais, uma coisinha pequena. Agora começa a criar um galpão, ter um galpão grande lá. Daí tudo isso aqui muda. Porque como a legislação não tem legislação quase, né? Não tem essa normativa aqui. Então, não tem muita base, mas agora tu que começa a criar uma estrutura maior, daí já tem que buscar os órgãos competentes, que daí tu tem uma, né, eles já enxergam de uma outra forma, né? E daí é interessante entrar, quer ir para uma escala maior ou até quer conversar com outros, ver como é que está esse mercado. Tem a associação aqui, ó, a Abrace, Associação Brasileira de Criadores de Insetos Alimentícios. Ela é muito mais voltada assim para a questão de para alimentação humana, né? Mas tem uma parte aí de alimentação para animais também, que é uma associação interessante de se conectar lá, de participar.
porque eles têm fóruns lá de discussões e são criadores que estão há anos nesse mercado, então podem auxiliar nesse processo de regularização, né? Quando tu deixa de ser pequenininho, ou se também já quer, não, já quero de início, né, falar aqui na minha prefeitura, ver as coisas certinho, alvará, né, daí precisa, pode, né, se associar aqui na associação, vou deixar o link abaixo aqui também, e, né, sendo sócio ali, deve ter uma consultoria, eu não sou sócia, né, mas acredito que deve ter ali uma consultoria, eu sigo eles têm um canal no YouTube também, então é importante estar ligado porque eles, né, como associação, como, né, um órgão mais organizado, eles têm maiores informações, estão sempre com a informação mais atualizada, né, digamos assim. Mas isso também né, num segundo momento. E também, caso queira, né, é bom também aqui a questão da Embrapa. A Embrapa tem uma coleção etimológica, né, que a etimologia é a área que, né, que cabe essa parte de criação, né, de insetos ali para alimentação. Então eles têm um monte de cartilhas e também fazem um trabalho bem interessante aí nessa área de insetos. Tem essa coleção aqui de referência e tal. Então quando, né, vai subir para um outro nível de criação, daí tem que se associar, tem que se conectar com pessoas que já estão, né, acima, que já passaram por esse processo, né? Mas aqui no nosso método, como nós somos pequenos e a gente fala muito o que a gente faz, né? O que a gente não faz, a gente não fala. Então a gente ainda está nesse âmbito aqui de vender o inseto vivo, né, para comerciantes locais aqui, vender pela internet, vender de uma forma assim mais prática, né? A gente tem uma biofábrica pequenininha que ocupa 3 metros, nem isso, entende? Então nós somos pequenos e os tenebros eles são um complemento aqui na nossa propriedade, né? Várias vezes eu já disse que moro num sítio, tal. Então, o nosso comércio é pequeno de tenebro, mas que já, né, nessa questão de uma renda abaixo de 10 mil reais. Agora, quero tenebro para a indústria, né? Conseguir um contrato com um zoológico, eu vou produzir em grande escala. Daí busca Embrapa, busca Emater da sua região, busque Sebrae da sua região, né? Para ter auxílio para crescer e dentro das normas e tendo essa visão, né, de futuro maior, né? Daí vai depender muito né, do objetivo de cada um. Mas essa aula é isso, né? Eu vou deixar os links aqui dessas normativas e infelizmente assim aqui no Brasil ainda é muito pouco, tem muita pouca legislação, aqui é tudo mais moroso, como a gente sabe. Daí às vezes eles acabam estudando caso a caso e tal. Mas é importante aqui, né, se basear pelo menos no que nós temos, né? Então, para larva viva, ok. Para outros tipos, né, de processada, tal, daí já a coisa já muda um pouco e também se for grande a estrutura da biofábrica. Mas é isso então, um abraço.